Também contra, não contra, digamos assim, a política, mas contra o modo... Quais foram os reflexos ao longo desses 10 anos do Vem Pra Rua? Muito bem, eu assisti de novo a entrevista de falar aqui, né, e eu reforço grande parte da análise do contexto que a gente já tinha lá em 2013, né, quer dizer, apesar de ser muito em cima do que estava acontecendo, acho que já dá para a gente ter uma noção do que ia ser o impacto, né, os reflexos, como tu falou, do que aconteceu dentro da sociedade brasileira. De fato, se tu for olhar em curto prazo, né, uma das perguntas que tinham me feito naquela época era qual que ia ser o impacto disso nas próximas eleições, né? 2014 a gente tinha eleições novamente. E, de fato, por todo, né, o contexto que a gente tinha, e apesar de ter um movimento forte de pressão com relação à presidenta Dilma, né, no momento, em termos de eleições presidenciais, acabou não tendo tanto impacto assim, né? Efetivamente, a Dilma conseguiu se reeleger e ir para um segundo mandato, só que obviamente que a configuração que a gente teve no Senado, na Câmara dos Deputados, acabou sendo diferente, né? Acabou não favorecendo ela, inclusive pela articulação do Michel Temer, né? Que na época era o vice-presidente, e acabou tendo um impeachment, né? Que também chamavam de golpe, naquela época. Então, em termos de vista da eleição, o impacto não foi tão evidente assim, né? Uma vez que conseguiu a manutenção da presidência para a reeleição. Mas a gente vai ter um impacto, obviamente, no clima social que vai se desenvolver a partir de então, né? A própria legitimidade, digamos assim, do impeachment passou muito pela ideia das pessoas terem ido para a rua protestar e, claro, protestar em alguma medida contra a presidente, mas só pela capitalização, digamos assim, dos agentes políticos daquele movimento, né? Que era um movimento que surge a partir da esquerda, que depois, quando vai se ampliar, vai vir com uma característica, né, da ideia de ser um movimento sem partido e coisa assim, o que não era homogêneo dentro da época, mas ela vai, de certa forma, propiciar o clima para que o movimento impeachment possa ocorrer posteriormente, né? Ou seja, você tinha já uma população que se mobilizou para ir para as ruas porque estava descontente com a situação do país. E não é só em termos de corrupção ou essas coisas que a gente costuma pensar, mas em termos mesmo do poder de compra do brasileiro, né? Da situação da inflação e assim por diante, que estava ocorrendo no país e que, enfim, mobilizou também as pessoas a irem para a rua, ainda que o movimento não tenha sido homogêneo. Mas ele deu um grau de legitimação para isso, né? Muitos atores políticos conseguiram, independente do movimento, da origem do movimento ou de quem liderou o movimento, conseguiram capitalizar isso e utilizar para suas pretensões políticas, né? Claro que em 10 anos a gente vê esse impacto ser bem diluído, né? Uma vez que muita coisa já aconteceu e nós estamos aí em 2023, né? E, enfim, as pessoas não estão na rua de novo protestando, né? Porque muita coisa mudou, né? Mas a gente pode pensar até mesmo a ascensão do ex-presidente Bolsonaro, né? Como algo que foi não uma característica direta, um impacto direto desse movimento, mas justamente por ele ter, em grande medida, capitalizado essa ideia, principalmente do sem partido, né? Tanto que ele vai concorrer em 2 eleições por 2 partidos diferentes, vai passar muito tempo sem partido e ele vai conseguir capitalizar muito bem esse movimento, né? Não que o movimento de 2013 tivesse como intuito, por exemplo, eleger um presidente como o Bolsonaro, até porque as manifestações que a gente vai ter depois vão ser muito diferentes, né? Vão ter objetivos diferentes, vão ter uma população muito diferente que vai se mobilizar para organizar e para participar desses processos, né? Mas ela vai ser uma fagulha, né? Tem uma coisa dentro da sociedade que é o fato de que não se controla
né, a sociedade de maneira tão fácil como a gente costuma pensar que se controla, né? Ou seja, geralmente a ação social ela acaba se diluindo e assumindo novas formas conforme o tempo vai colocando, né? Então, obviamente que foi uma fagulha, foi um aprendizado político, inclusive para o pessoal mais de direita, que não costumava ocupar o espaço das ruas, né? Tem um autor clássico da ciência política, que é o Norberto Bobbio, justamente que ele diz que a rua é o espaço geralmente atribuído à esquerda, né? E não à direita. Ainda que nós tenhamos movimentos de direita que tenham ido para a rua, os próprios nazistas e fascistas e tal, a esquerda costuma ocupar mais espaço na rua, especialmente no Brasil, né? Desde sempre, né? Mas houve uma capitalização e um aprendizado político por parte da direita que se sentiu mais à vontade também para ir para as ruas desde então, né? Claro que esse impacto, como eu falei, não foi imediato, né? A própria Dilma ter ganho as eleições mostrou como ainda tinha legitimidade para governar durante muito tempo, né? Mas também propiciou justamente o clima político, digamos assim, para que pudesse haver o processo de impeachment posteriormente. A grande questão que eu vejo que às vezes faz uma leitura muito equivocada do que foi 2013, no sentido de que seria um início de um movimento de direita ou alguma coisa planejada para ocorrer essas transformações que a gente teve, quando na verdade não foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi um movimento que surgiu da esquerda, que adquiriu um caráter, não diria apolítico, mas com esse viés do sem partido posteriormente, mas que não teve impacto imediato, né? E que não foi um movimento de direita lá naquela época, né? Depois a gente vai ver essa ascensão da direita ao longo do tempo, mas ainda vai demorar um pouco para isso acontecer, né?